Eu já vou abrir hoje aqui minha fala, senhor presidente, passando um vídeo cuja temática é a situação que se encontra o poliesportivo do Teatrão, uma situação da estrutura de concreto, da cobertura do poliesportivo, que nós fomos hoje acompanhados no local, junto com o prefeito, o secretário de Obras Turano, toda a equipe da Urban, colegas vereadores estiveram lá também. Por favor, eu gostaria de estar passando esse vídeo. Agradecer, assim, um agradecimento especial, na verdade, aos vereadores que estão sempre ao nosso lado na saúde e na doença, né? Hoje não é um dia que eu gostaria de ter que chamar a imprensa para fazer o anúncio que eu vou fazer aqui hoje. Bom, primeiro quero contar a vocês que a obra, né, seguia no ritmo adequado, com todas as adequações que nós tivemos que fazer aqui. Depois a imprensa está convidada a conhecer o anel externo, onde já estão separadas todas as áreas para o atleta cidadão, de cada modalidade. Da ampliação da quadra já havia sido executada, está aqui a obra de ampliação da quadra, as cadeiras instaladas, enfim, a gente tinha, essas vigas que vocês passaram aqui, elas, vocês batiam a cabeça para passar por aí, fizeram as adequações todas necessárias e estavam seguindo para a parte de acabamento. A obra seguia muito bem para que a gente pudesse entregá-la aí mais 60 dias aproximadamente. Mas, por conta das chuvas que aconteceram na última temporada de chuvas, a gente percebeu que a estrutura do Teatrão estava tendo muitos problemas em relação a vazamento, por conta das últimas chuvas. Com base nisso, nós resolvemos contratar um laudo estrutural da cobertura do Teatrão. Antes disso, para vocês entenderem, lá atrás, na gestão passada, foi feito um trabalho de impermeabilização dessas estruturas aqui no telhado de concreto que vocês estão vendo aqui. Logo que o Nabuco assumiu na Urban, nós percebemos que poderia haver problemas no serviço que tinha sido realizado. Inclusive, um funcionário foi mandado embora por negligência da fiscalização. Tinha uma empresa contratada pela Urban para realizar o trabalho de impermeabilização. Além de outras tarefas, foi aberta uma investigação. Passou-se então um ano e agora com essas chuvas, nós percebemos que ainda existiam muitos problemas aqui de impermeabilização. Contratamos um escritório de engenharia que é do Pedroso e ele então fez uma análise do que poderia estar acontecendo em relação à parte aqui do nosso telhado, essa parte de concreto do telhado. Lamentavelmente, o laudo é bastante crítico. Essa estrutura, na verdade, precisa passar ou por um trabalho de recuperação generalizada, tá? Ou pela demolição. Provavelmente, a demolição deverá ser até mais viável do que o trabalho de intervenção generalizada. Então, tudo que vocês estão vendo aqui de concreto, no meio dessas grandes vigas, estão condenados do ponto de vista técnico e estrutural. Né? Por isso a gente precisa fazer uma grande intervenção agora aqui, contratar projetos, verificar a diferença da intervenção generalizada e a demolição. A demolição, na verdade, seria para construir telhados como aquele, né, com estrutura metálica nesses vãos, para que a gente pudesse reconstruir então essa estrutura. Aqui, com a trepidação das pessoas aqui dentro, todos correriam um grave risco. Então, gente, esse problema aí, nós teremos então mais um ano de obra do Teatrão. Toda aquela estrutura que sustenta o telhado, que é em concreto armado, e a laje, ela está condenada. Tem muitas fissuras, muitas trincas, centenas, na verdade, de trincas, e por mais que se faça uma intervenção, sempre vai ficar alguma coisa para trás. Então, provavelmente, a saída será a demolição daquela estrutura do telhado e ela vai ser refeita, será refeita no futuro com estrutura metálica, que é bem mais leve e também aí já possibilitando iluminação, uma forma de estar mais arejada no projeto, a questão também do som ali do local, a acústica do local, tudo isso pode ser corrigido na nova cobertura de estrutura metálica, né? Portanto, aí nós teremos esse problema. Então, vou ler aqui um laudo aqui, o resultado, as informações.
A obra do Teatrão será entregue até junho de 2020, então pelo menos mais um ano. Nós lembramos que esse complexo ficou parado muito tempo, abandonado pelo time de futebol, que não aguentava tomar conta do complexo poliesportivo, tanto que ele voltou para a municipalidade, porque aquele comodato de 90 anos que o São José Esporte Clube previa que ele mantivesse o espaço, cuidasse do espaço, fizesse a manutenção do espaço, coisa que não ocorria há muitos anos. Então, a infiltração continuada ao longo do tempo, né? A obra do Complexo Teatrão, Ginásio e Museu Interativo de Ciências, já está 80% concluída, mas um laudo estrutural apontou a necessidade de possível demolição do telhado do Centro de Treinamento Esportivo. Com isto, a entrega desta parte da obra, prevista para junho de 2019, deverá ser adiada em pelo menos mais um ano. Um laudo técnico da empresa Solofund Engenharia Limitada, que é uma das melhores do Brasil, revelou riscos de desabamento do telhado, ameaçando a segurança dos futuros usuários do local, principalmente se a arquibancada estiver lotada, com a capacidade de 4.000 pessoas sentadas ou pulando, torcendo. Vocês imaginem a vibração em toda a estrutura de concreto armado, né? Com as chuvas intensas de início desse ano, foi constatado que o excesso de umidade provocou infiltrações na laje, fissuras e desprendimento de placas de concreto da laje. Caíram em cima das cadeiras várias placas de concreto da laje, agravando os problemas estruturais com risco de desabamento, até com risco de vida para os funcionários que atuam lá. Até 2016 já havia sido gasto praticamente 3 milhões, R$2.945.000 em serviço de reparo e impermeabilização do telhado, toda a estrutura de concreto armado do telhado. O recente laudo foi realizado através de inspeções visuais e ensaios investigativos na estrutura do anfiteatro, que tem aproximadamente 44 anos de construção, e apontou a necessidade de intervenção generalizada de modo a restabelecer a segurança e integridade dos possíveis usuários do local. Agora a Prefeitura fará uma análise técnico-financeira para definir que tipo de intervenção será necessária para dar continuidade à obra. Provavelmente a demolição de toda essa estrutura do telhado, estrutura de concreto armado, e a laje, né, as vigas e as lajes. O Centro de Treinamento Esportivo, o ginásio poliesportivo, já foi ampliado para o padrão exigido pelas diversas modalidades, que é o anel inferior abaixo das arquibancadas, que circunda todo o complexo poliesportivo. Para atender a esta exigência, foram removidos alguns degraus das arquibancadas, inclusive para a quadra, porque, da mesma forma que ocorreu no tênis clube, os ginásios antigos, eles tinham uma dimensão baseada na medida utilizada pelo handebol e o futsal também, que eram menores. Essas medidas foram ampliadas. Hoje as quadras de handebol e futsal são maiores que o voleibol e o basquete. Portanto, no tênis aconteceu isso e lá no Teatrão também. 2 lances de arquibancada foram removidos para a quadra ficar na dimensão necessária a que todas as modalidades de quadra possam ser desenvolvidas lá. As 6 rampas já foram finalizadas e no entorno do ginásio 22 salas que serão ocupadas por profissionais do esporte de apoio, incluindo 2 banheiros, vestiários, lanchonetes e lavanderia já foram construídas, faltando apenas o acabamento. O espaço será utilizado para treinamento das equipes do programa Atleta Cidadão. Lá será a sede oficial do programa Atleta Cidadão com 12 modalidades. Dos elencos de alto rendimento também. Além de voleibol e basquetebol, o Teatrão poderá receber ainda compromissos de equipes, partidas, jogos oficiais das federações, das nossas equipes, de futsal, handebol, festivais de ginástica, luta, jogos intercentros e outros eventos esportivos e culturais. O Parque e Museu Interativo de Ciências, grande parte da área do Teatrão já foi revitalizada pela Prefeitura desde 2017, com a liberação para os munícipes do Parque Sérgio Vaz, e recentemente, em 2018, foi entregue o Museu Interativo de Ciências. O museu oferece mais de 50 atrações aos visitantes, com atividades e exposições sobre ciência e cultura, órbita com força central, tamanho
relativo dos planetas, Sol, canhão de fumaça, bolha cilíndrica, entre outros. Portanto, essas instalações já estão concluídas.